Mas você treinou nos Estados Unidos. Você fez essa sua especialização. Imagino que depois que você se especializa, aí você trilha seu próprio caminho. Mas a base, o fundamento, você pegou nos Estados Unidos nos anos 90. Na verdade, não. Tudo começou quando eu era um consultor comercial, na área comercial. Tinha uma empresa de gestão comercial. E tinha uma grade de cursos. As empresas me contratavam para dar consultoria e elas ganhavam os treinamentos. Tá lá. Esse pacote se repetia o mês todo. E eu pegava em grupos de lojas varejistas, aquele cara, e o cara estava em último lugar no ranking. E o cara fazia meus cursos todos, sabia tudo, ele poderia dar aula, ele poderia ensinar. Já tinha feito 2, 3 vezes. Excelente teórico. E não performava, e não tinha resultado. Esse cara, como? É uma pessoa boa, é esforçado, é inteligente, entendeu tudo. Mas chega lá, não performa como líder, como gerente, como vendedor, como consultor. Está errado isso. E eu intuí, o problema desse cara não é racional, é um problema emocional. Racionalmente ele sabe tudo, ele entende tudo. E aí, lá atrás, estou falando 26 anos atrás, eu disse, cara, vou criar um curso de autoestima. Algo que eu tinha vivido, porque até então minha vida era um lixo dali para trás. Por que era um lixo? Porque eu vivia uma vida terrível. Mas era um lixo por condições externas, tipo, eu era pobre e não tinha dinheiro, ou porque você fazia um monte de besteira? Os dois. Os dois? Os dois. Eu nasci em Fortaleza, eu me criei no Rio de Janeiro e cresci depois de 17 anos, voltei para Fortaleza. Meu pai quebrou, então até então... Seu pai era autônomo? Era, tinha empresas, tinha fábrica e tal, quebrou. E aí nós fomos para a situação muito difícil. E eu fui ambicionar fazer faculdade em outro estado, e aí foi dos 17 aos 30 anos, vivendo muita dificuldade. Você tinha um certo padrão de vida, tinha. Perdeu. Tudo. Comeu pão duro. Pão duro, arroz com ketchup. Ou seja, você é um cara que tem uma boa autoridade para falar de algumas fases da vida, que você passou por todas. E essa fase ruim foram 13 anos, dos 17 aos 30. Muito ruim. E você sentia que nessa fase ruim era um problema de inteligência emocional? No início eu queria culpar todo mundo. É minha família, são os políticos, é o cara que me roubou, é meu sócio, é o governo. Mas até que, algo bem surreal, eu sofri um acidente de carro, quase morri. Apesar de não me machucar, o carro foi dividido ao meio. Caramba. Um poste caiu em cima do carro, que eu vinha de carona. E esse fato, né, nessa pior fase da minha vida, e o carro era um Fiat Uno, então ele partiu ao meio mesmo. E a motorista, eu e a outra passageira atrás ficamos presos. Ninguém morreu? Ninguém morreu. Fiat Uno virou Fiat Duno. Duo. Ficou, exatamente. E aí o combustível vazou no chão, aqueles fios de alta tensão ricocheteando com alta tensão. Ninguém chegou para nos ajudar. Você não aconteceu nada, mas você viu a morte ali. Vi. Foram uns 15 minutos presos, ninguém chegando, a gasolina saindo, as pessoas gritando. Você entendeu que ali você está sujeito a qualquer coisa. E ali eu nasci de novo. O fato de eu conseguir abrir aqueles ferrinhos, tirei a menina atrás, que hoje é minha cunhada, tirei a amiga dela, que está me dando carona, e eu tirei as duas, e saímos, sobrevivemos, e isso foi o nascimento do ferro velho, da morte, foi um nascimento para mim. E aí coincidiu que eu peguei uma metáfora que fala disso aí, de Sísifo, uma metáfora grega, né? Aconteceu isso. E eu pirei. Eu disse, tem algo para mim, senão era para eu ter morrido. Se eu não morri, era para ter algo melhor. E depois eu encontrei um livro. Eu sem dinheiro nenhum, acordei rico. Sabe como é que a pessoa acorda rico? Uhum. Eu acordei rico. Pedi o carro do vizinho, fui numa livraria, e peguei um livro, comecei a ler, e eu disse, cara, era uma metáfora grega que dizia que um cara se enrolava em tudo. E quando ele estava chegando no ápice, nas conquistas, ele se sabotava e a pedra rolava até embaixo e ele teria que rolar aquela pedra de novo até o alto da montanha. Isso por toda a eternidade. Era a minha vida, 13 anos, a minha eternidade. Quando a minha irmã, não me aguentando mais, nessa fase minha, né? Ela disse, não te aguento mais, vou te levar para um processo terapêutico, uma mulher que vai dar um jeito em ti. E aí eu cheguei nessa mulher, né? Eu não tinha dinheiro, minha irmã pagou, ela disse, quanto tempo?
Eu perguntei, 3 meses depois, eu já sabia que todo problema era eu mesmo? E quanto tempo para eu sair dessa situação? Aí ela olhou para mim, tempo para sair dessa situação? Sim, eu já estou há 13 anos. Eu não posso casar porque eu não tenho dinheiro, eu não dá para ter filho. Eu estou morando de favor na casa de familiares. Eu escolho lugar para comer porque está inconveniente comer na casa dos meus familiares, todo dia comendo lá, eu sou um peso. Quando muda? Ela disse, não muda, não é assim. Eu disse, não, eu preciso mudar. Aí eu disse, quando? Eu insisti, ela disse, 2, 4, 6, 8, para você mudar. Eu disse, 2, 4, 6, 8, o quê? Ela disse, anos, né? Eu desmaiei. Puf! Acordei 2 horas depois, porque eu não tinha mais tempo para viver aquela vida. Eu não tinha mais tempo para sofrer. Eu já tinha 30 anos, 8 anos para começar a viver uma vida. 8 anos para mudar todas as mazelas que tinham dentro de mim. E aí? Aí eu saí atrás de mudança. Desesperado, feito maluco. E nessa busca de mudança, teve esse acidente de carro, que eu renasci. Teve esse livro, que eu entendi que eu era o meu problema, que eu tinha que mudar, não era o mundo. Eu queria que o mundo mudasse, eu queria que meus pais, o governo, todo mundo mudasse. Se alguém não precisava mudar, era eu. E esse tipo de aprendizado, você hoje é o que você foi se especializar? Você sistematizou o que mudou a sua vida para ensinar para os outros? Aí eu voltei lá atrás, já depois de tudo isso, dando treino para aqueles vendedores que não saíam do lugar. Lembra? Lembro, aquele cara que entendia tudo que você estava falando, mas não apresentava resultado. E aí eu vou dar um curso de autoestima para esse cara. Sem nenhuma expectativa de ajudar ninguém. Esse cara, vamos ver se melhora, motiva. E as pessoas faziam o curso, aí encontrava depois o ranking lá em cima. Minha vida mudou. Eu disse, como? Aquele curso, qual? O autoestima que você ministrou. Aquele curso de 6 horas. Mudou minha vida. Deixa eu ver se é verdade, se é uma motivaçãozinha que logo ele cai. E como eram empresas que eu dava consultoria, eu tinha acesso a tudo. E os caras continuavam performando. E quanto mais pessoas vinham, e aí a ficha caiu. O problema humano é emocional, não é cognitivo. Quem fuma, sabe que tem que parar de fumar. Quem está machucando seus filhos, sabe que tem que parar de machucar. Quem não está trabalhando, sabe. As pessoas sabem, de forma geral, o que tem que fazer, mas não fazem. O problema não é racional. Racionalmente eu sei o que eu tenho que fazer. Racionalmente eu tenho que parar de comer pizza 1 da manhã. Eu não consigo. Aí. Eu não consigo.